Olá, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal, a mais uma aula comigo. Eu sou a Cristiane Braga, sou neuropsicóloga, psicóloga, especialista na avaliação TDAH há mais de 6 anos e eu já ajudei e ajudo centenas de psicólogas a se tornarem referência aprendendo a avaliar o TDAH com segurança. E hoje a gente vai falar sobre um tema que trava muitas psicólogas. Vou colocar aqui na tela o tema da nossa aula de hoje, do nosso encontro de hoje, né? Como não se perder entre tantas informações na hora de avaliar o TDAH. E aí, você tem medo na hora de avaliar o TDAH? Então a gente vai conversar sobre isso hoje, tá? Se você já se sentiu insegura, achando que são muitos testes, muitas entrevistas, muitas observações, se você já se sentiu perdida, achando que não ia saber analisar todos os relatórios, achando que nunca vai dar conta, então você vai ficar aqui comigo hoje até o final dessa aula, porque eu vou te mostrar como pode ser mais simples do que parece, através de 3 pilares, tá bom? Ao final dessa aula, eu tenho certeza que você vai ter mudado a sua forma de olhar a avaliação TDAH. Então, vem comigo? Mas antes de começar o conteúdo, eu quero que você faça o seguinte, se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações para você não ficar mais perdida quando sai conteúdo aqui, porque o YouTube vai te avisar, e compartilhe essa live com outras psicólogas, porque esse conteúdo, se está te ajudando, vai ajudá-las também a se tornarem referência aprendendo a avaliar o TDAH com segurança, tá bom? E antes também de entrar no conteúdo em si, eu quero falar sobre o objetivo da nossa aula de hoje. O que eu quero alcançar com vocês aqui, psicólogas? Meu objetivo hoje é te mostrar para você aí, que é psicóloga, que está começando a trabalhar com avaliação TDAH, ainda está se sentindo muito perdida, que mesmo diante de tantas informações e inseguranças que a gente tem na hora de trabalhar nessa área, existe um direcionamento, tá? Simples e prático para você organizar a sua avaliação TDAH. Então, eu estou aqui para te mostrar como, de forma prática, você vai fazer isso, através dos 3 pilares que eu desenvolvi para te ajudar com isso, tá bom? Então, qual é esse primeiro pilar? Vamos entender? Que pilar é esse? O primeiro pilar é entender a demanda, tá? Você precisa, psicóloga, entender a demanda. E olha, é justamente aqui que muitas psicólogas se perdem, tá? Porque elas acabam pensando que vão precisar aplicar muitos testes, mas não sabem exatamente nem fazer a escuta da queixa central. Então, isso faz muitas de vocês ficarem travadas e nem saírem do lugar, né? Mas, antes de abrir qualquer manual de instrumento, você precisa responder, tá bom? Por que esse paciente chegou até mim? Como ele chegou até aqui, tá? Então, aqui, coloquei na tela agora algumas perguntas, alguns passos que você tem que se fazer nesse primeiro pilar aí. Então, por onde ele chegou, né? Da onde ele vem encaminhado? Ele vem encaminhado da escola? Provavelmente as dificuldades estão mais ligadas ao desempenho acadêmico e comportamento em sala de aula. Foi um médico que encaminhou? Pode ser que já exista uma suspeita clínica e você precisa confirmar ou descartar as hipóteses. Na verdade, sempre que você começa um processo de avaliação, você vai levantar algumas hipóteses e ao longo do processo você vai testando, retestando essas hipóteses até chegar ao final. Tá bom? Mas isso eu tenho para outra live. Bem, se forem os pais, muitas vezes a queixa vem carregada de angústia, de comparação entre irmãos, de medos do futuro, né? Medos para o futuro dessa criança. E eles precisam ser acolhidos, eles precisam ser ouvidos da maneira certa, tá bom? E no caso do adulto, porque o adulto também pode passar pelo processo da avaliação TDAH, né? A demanda costuma ser entender a própria história, entender as dificuldades que essa pessoa tem no trabalho, nos relacionamentos, ou até uma busca por respostas que ficaram em aberto desde a infância dela. Sempre você vai pegar lá a fundo da história da pessoa, tá? Cada origem da demanda muda a sua forma de conduzir a anamnese e conduzir também a escolha dos instrumentos, tudo que você vai fazer ao longo do processo, tá? Então, cada
origem dessa demanda vai mudar a sua forma de conduzir a anamnese, muda os focos das entrevistas que você for fazer, e até os testes que você vai priorizar. Um erro muito comum é achar que a demanda, gente, é só a queixa inicial. Não, a demanda é um contexto, a demanda é o histórico, a demanda é o objetivo. E isso vai te trazer, né, te levar clareza do início ao fim da avaliação. E também é importante te dizer uma coisa, é preciso entender a demanda, tá? Entender a demanda já resolve metade da sua insegurança. Mas, claro, esse é só o começo. Tem todo um processo de organização que vem depois. Fica ligado, tá? Então, agora vamos para o pilar número 2. Você já entendeu a demanda, não é? Vamos ver o que vem aqui. Organizar os instrumentos. Como assim, Cristiane, organizar os instrumentos? Bem, o segundo pilar é esse que está aí na tela para vocês. Aqui, né, ou aí nesse pilar, mora um outro erro. Psicólogas acreditam que precisam ter todos os testes do mundo para começar a avaliar. E isso não é verdade, tá? Na prática, você precisa de um conjunto essencial e estratégico, que varia de acordo com a faixa etária, de acordo com a demanda que você vai avaliar, tá bom? O que mais gera insegurança é não ter clareza quando usar, que instrumento usar, quando usar, né, de que forma usar. Por isso, né, muitas psicólogas acabam comprando testes caros, testes que vão ficar na gaveta esquecidos, porque nunca vai precisar, né? Então, organizar os instrumentos da forma certa é muito importante, viu? Organizar eles da forma certa é muito mais que saber aplicar e corrigir. É ter um mapa de quais usar primeiro, quais complementam a avaliação. E quando você precisa buscar informações além dos testes, né? Como entrevistas com professores, cuidadores, observações clínicas. Então, a escolha dos instrumentos corretos exige tudo isso que eu acabei de falar para você, e isso te ajuda a trazer clareza na avaliação do TDAH, na organização das informações, tá bom? Vamos ao terceiro pilar agora. Integrar os testes com o olhar clínico. Por que integrar testes com olhar clínico, Cristiane? Por que é importante você prestar atenção também nesse terceiro pilar? Bom, essa é a parte que mais gera travas em você. Porque os testes nem sempre batem com o que o paciente e a família relatam. Os resultados nem sempre vão bater, tá? Então, o que acontece? Muitas psicólogas ficam presas ao resultado numérico, quantitativo, e esquecem que a avaliação é um processo clínico, não uma somatória de resultados nos testes. Você precisa aprender a articular os dados, tá, psicóloga? Articular os dados é o seguinte, é ver o que os testes mostraram, o que a entrevista trouxe, né, a entrevista clínica, a anamnese, o que você mesmo observou no seu paciente no consultório, o histórico escolar, o histórico familiar dessa pessoa. Há toda a necessidade de fazer uma integração, tá? Isso é o que diferencia uma avaliação superficial de uma avaliação sólida, concreta, sabe, substancial. E aqui entra algo que eu repito muito para as minhas alunas, repito muito para as psicólogas que me acompanham, tá? O teste nunca pode ser o mais importante na avaliação. Mais importante do que o resultado dos testes é o seu raciocínio clínico, tá? Quando você entende esse pilar, você deixa de sentir que você está perdida, meio a muitos papéis, meio a muitos números, meio a relatórios que às vezes nem sempre vão combinar, tá? Você ganha clareza para fechar o diagnóstico com segurança. E, é claro, isso é só um pedacinho, psicóloga, de tudo que você pode aprender, tá? A integração clínica é uma habilidade que você vai desenvolvendo. E eu sempre trago aqui conteúdos para você aprofundar esses temas, tá? Nas minhas aulas, nas minhas lives. Bem, então vamos resumir aqui o conteúdo dessa aula de hoje? O que a gente aprendeu hoje, né? Então, resumindo, para não se perder em meio a tantas informações, você precisa de 3 pilares. Primeiro, entender a demanda, tá? Antes de pensar em comprar qualquer instrumento, depois de ouvir a demanda, levantar as hipóteses, entender ali o que você está ouvindo, organizar os instrumentos certos.
aplicar, utilizá-los e depois integrar os resultados, tá? Com o quê? Com o seu raciocínio clínico, tá? Não esqueça nunca, os testes não são mais importantes do que o seu raciocínio clínico. Se você colocar isso em prática, você vai perceber, tá? Que a avaliação começa a fazer mais sentido. E aquela sensação de caos vai dando lugar à sua segurança, vai dar lugar à clareza do processo que você está realizando, tá? Agora, para você continuar aqui comigo avançando, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações, tá? Porque eu trago conteúdo aqui toda semana para te ajudar a desenvolver segurança na avaliação TDAH, a se tornar uma referência nessa área que eu chamo o nicho de ouro da psicologia, tá? E não esquece, tá bom? Nos próximos vídeos eu vou aprofundar ainda mais esses pontos, eu vou trazer cada vez mais conteúdos para te ajudar. Então fica comigo nas próximas aulas para não perder nada. Tchau, tchau.